Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br, e a gente vem aqui para falar do último tema do Poder Executivo, exatamente, Conselho de Defesa Nacional, aula tranquila, aula light, igual foi a anterior, Conselho da República. Vamos lá? Então olha só, o Conselho de Defesa Nacional está previsto no artigo 91 da Constituição Federal, e a gente vai analisar um pouquinho da organização do Conselho de Defesa Nacional. Da mesma forma que nós conversamos sobre o Conselho da República, existem alguns pontos importantes, alguns mais do que outros, dentro da estrutura do Conselho de Defesa Nacional. Então veja só, boa parte daquilo que eu falei para você no Conselho da República tem aplicação aqui. Uma delas é a seguinte: competência e composição é o que você precisa gravar dessa aula. O conceito nunca vi cair. Mas no que diz respeito à competência e composição, aparece muito em prova quando o edital fala do Poder Executivo e cobra esse assunto, Conselho de Defesa Nacional, tá bom? Então, meu amigão, isso aqui é só para você organizar o cabeção, falou, cabeçudinho? Para você poder organizar o armazenamento das ideias e das informações. Separe aí no seu estudo para hoje, então, 3 áreas de conhecimento: conceito, composição e competência. E dê destaque e prioridade para 2 delas. Competência e composição são as mais importantes, beleza? Conselho de Defesa Nacional, previsto no artigo 91 da Constituição Federal de 1988, é órgão consultivo do Presidente da República. Órgão consultivo do Presidente da República, tá? Nos assuntos de soberania e defesa de Estado democrático. Olha só, já mudou o tom aqui, né? Lá no Conselho da República eu falo de Estado de sítio, intervenção, Estado de defesa e assuntos que importem interesse para todo o país. Mas agora, aqui eu estou falando de assuntos pertinentes à soberania do Estado. Por isso a ideia de defesa nacional. Aqui quem vai participar é a galera fardada, verdade. Quem participa aqui são os milicos. A gente já vai ver a composição. Mesmo se tratando de assunto de extrema relevância como soberania e Estado democrático, as manifestações do Conselho de Defesa Nacional não têm caráter vinculante. Não tem caráter vinculante. Belezinha? Sussa, tranquilos? Da mesma forma que o Conselho da República não tem caráter vinculante, aqui nós não temos caráter vinculante também. Agora vamos lá, vamos para a composição do Conselho de Defesa Nacional, que é tão importante quanto aquela do Conselho da República, né? Só que essa aqui é mais detalhada, um pouquinho mais, né? Quem participa? Vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro da Justiça. Olha só, essa galera aqui, ó, é igual ao Conselho da República, tá? Essa galera aqui é igual ao Conselho da República. Ó, um diferente. Ministro de Estado de Defesa. Pô, o cara, se o Conselho de Defesa Nacional, o mínimo é que o ministro de Estado de Defesa esteja presente. Ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento. Esses 3 aqui são diferentes, né? São ministros que não constam lá do Conselho da República, tá? E comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou seja, a galera das Forças Armadas vai estar presente. Então nós temos 3 grupos aqui diferentes, né? 3 grupos. E nenhum deles, nem no Conselho de Defesa Nacional e muito menos no Conselho da República, existe participação ou representação do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Não há. Então nós temos aqui o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro de Estado de Defesa, ministro de Relações Exteriores, ministro de Planejamento e o comandante das Forças Armadas. São 4 ministérios: Justiça, Defesa e Relações Exteriores e Planejamento. Justiça, Defesa, Relações Exteriores e Planejamento. Belezinha? Mais os 3 comandantes das Forças Armadas. O comandante da Marinha, o comandante do Exército e da Aeronáutica. Na verdade, não precisa ser um só representante. Eu posso ter mais de um. Beleza? Aqui você vai ter uma tarefinha de casa. Qual que é a tarefinha de casa? Montar um esquematizado, montar
um mapa mental para você poder exercitar isso. Porque é bacana você exercitar a construção de mapas mentais, porque isso ajuda na organização do conteúdo aqui dentro, no cabeção, tá? Então vai lá, vai lá. Tem as 3 bolinhas que eu te passei, conceito, composição e competência, você pode usar elas como papel inicial. Ô, cabeça, ajuda aí, cabeça. Vamos lá então, vamos lá. Cabeça não aguenta, né? Eu vou te dar só o basicão, tá? Só o basicão. Então, olha, faz o seguinte, ó. Conselho de Defesa Nacional. Coloca aí no papel para você poder identificar sobre o que você está falando. Pode colocar também artigo 91. Esse vai ficar um pouco diferente, tá? Então, você faz o seguinte. Vamos fazer assim, ó. CDF. Opa, CDF não. CDN, né? CDN. O que eu tenho no CDN? Conceito. Composição. Competência. Ó, são aquelas 3 bolas iniciais da nossa aula, né? Conceito, composição e competência. E aí eu posso pegar na composição e já colocar aqui, ó, executivo. Já sei que é o vice-presidente, né? Na verdade, todo mundo aqui, não, é o executivo. E coloco aqui legislativo. Legislativo, eu só tenho uma figura, presidente, de onde? Da Câmara dos Deputados, de onde mais? Do Senado. Tranquilo, né? Executivo. Aqui já tem mais uma galera, né? Pode colocar assim, ó. Vice-PR, que é o vice-presidente, e ministros. MJ, MD, MRE e o MP. Que MP é esse? Ministro do Planejamento, tá bom? Ministro do Planejamento. E no Executivo, quem mais tem no Executivo? Pode colocar FA, Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Tá? Faz num papel que te dê mais espaço, para você não invadir a área da competência. Depois você vai e faz o link de competência. Tá bom? Isso é mapa mental, você pode fazer como você quiser, né? Com quadradinho, com um círculozinho. Você pode até escrever, se tiver paciência de escrever tudinho. Ministério da Justiça, Ministro da Defesa, Ministro do Planejamento e assim vai. Ministro das Relações Exteriores. É tua. Você tem que observar que o conceito do estudo é teu. É teu. Você só está organizando. Mas quem vai colar? Eu só quero colocar as siglas, porque eu sou muito bom para gravar siglas e conceitos vinculados a ela. Mete ficha. Talvez o teu esquema de mapa mental não sirva para a bonitona e vice-versa, né? A bonitona, para ela lembrar de tudo, talvez ela tenha que colocar florzinha, dar um beijinho, né? Marquinha de batom. Você não, você pega esse papel aí de pão que você usa para estudar e coloca tudo ali, né? Então para cada é mapa mental, né? E o fato de ser mapa mental é porque ele tem características individuais de cada pessoa. E é isso que faz, muitas vezes, você ter o start na lembrança da matéria, tá? Por isso que eu sempre recomendo aos meus alunos, façam seus próprios mapas mentais, não esperem os meus. Né? Nem sei se o meu é o mais legal, é o mais completo. Faça o teu, encha ele de informações. Demora mais tempo? Demora. Né? Se você ler, demora 5 minutos, fazendo um mapa mental, você vai demorar 15. Mas, quando você for revisar, fio, o mapa mental está pronto, né? Tá pronto. Belezinha? Então vamos lá. Competência do Conselho de Defesa Nacional. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos da Constituição. Mas olha que interessante o verbo, né? Opinar. Opinar.
Os caras estão dando só uma opiniãozinha e cabe ao presidente tomar a decisão. Opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Percebam que a gente está falando só de situações extremamente delicadas aqui, né? Situações que colocam em xeque a existência do próprio Brasil como Estado soberano. Então é por isso que o Conselho de Defesa Nacional envolve a presença das Forças Armadas em mais de um ministério, além do Ministério da Justiça, né? Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tempo. A faixa de fronteira é um caroço no sapato, é um caroço de abacate no sapato de qualquer chefe do Executivo Federal, né? O presidente da República passa puro com a faixa de fronteira. Por quê? Porque a faixa de fronteira é uma área que pertence à União, é a área de uso da União, é a área de segurança nacional. Essa faixa de fronteira, muitas vezes, ela é ocupada por fazendeiros com plantio de soja, por exemplo, criação de gado, parques ambientais, terras indígenas. Isso é um problema muito sério, mas muito sério. E como a extensão territorial do Brasil é gigantesca, as Forças Armadas não dão conta do policiamento integral, né? E aí traficante usa, grupos guerrilheiros usam, alguns estados maliciosamente empurram o seu povo para dentro dessas faixas de fronteira para eles expandirem o território do outro estado, do estado estrangeiro. Então, sempre que fala em faixa de fronteira, liga o alerta. E quando liga o alerta, o Conselho de Defesa Nacional entra na jogada, tá bom? O Conselho de Defesa Nacional, não é Conselho da República aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Né? A cabeça aproveitou o slide e ficou errado. Isso aqui dá, né? Preparar aula de madrugada, coruja. Conselho de Defesa Nacional, o funcionamento dele é previsto em lei, assim como o Conselho da República. Belezinha? Mais uma aulinha destruída, né? Mais um ponto finalizado. Você já sabe, se você quiser mais informações de administrativo, você acessa maisadministrativo.com.br e maisconstitucional.com.br. Siga o Cabeça nas mídias do Instagram, do Facebook, do Periscope. Lá no Instagram, como é que você me encontra? @RodrigoAbelmonte. E no Facebook, Rodrigo A. Belmonte. E no Periscope, @Rodrigo Abelmonte, sem o E no final. Em todos esses canais aqui você vai encontrar informações bacanas sobre direito constitucional e direito administrativo. Belezinha? Sussa? Meu amigão, bonitona, a gente encerrou o segundo poder da organização dos poderes. Nós já vimos todo o legislativo, estrutura e processo legislativo. Vimos toda a parte do Executivo Federal, que é a menor, né? E agora o que vem pela frente no seu estudo? Judiciário, Ministério Público e Advocacia, ok? Judiciário, Ministério Público e Advocacia. Judiciário eu tenho disposições gerais e o estudo sobre cada tribunal. Pesado, grande, cansativo, tá bom? Pode preparar, é grande, é maior que a estrutura do Legislativo. E as funções essenciais da Justiça? Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria Pública. São matérias menores, são matérias pequenas que você pode estudar com mais tranquilidade. O maior de todos é o MP, mas também é tranquilo, nada comparado ao Judiciário. Por que o Judiciário é cansativo? Porque a parte de disposições gerais do Judiciário já é grande, é enorme, né? Extremamente detalhada. E depois cada tribunal tem uma composição e competência, que você tem que saber. Mas fica tranquilo, a gente vai fazer da forma mais objetiva e light possível, beleza? Parabéns, você está indo muito firme, continue assim, porque você vai atingir o seu objetivo, vai esgotar o constitucional, vai fechar o edital e outra, você vai passar, acredite em você. E acredite no cara lá de cima, que ele sabe a nossa hora melhor do que a gente, tá bom? Fica com Deus, bons estudos, forte abraço e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só,
Você gostou desse vídeo? Nós do LA Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do LA Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no LA Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique like.